abraço pra você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, pra quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para tratar, para conversar sobre o Botafogo, classificados para as quartas de final da Libertadores. Tivemos aqui a nossa live pós-jogo, enfim, passei mal, mas estamos lá, estamos classificados. E agora a gente vai pegar o São Paulo. Daqui a pouco eu quero conversar com vocês sobre a equipe do Morumbi, o tricolor paulista, o próximo adversário do Botafogo nas quartas de final da Libertadores. Vamos conversar um pouquinho sobre a equipe do São Paulo, que se classificou ontem, é o adversário do Botafogo. Algumas atualizações aqui de jogadores que saíram. Quero atualizar as situações também do Luiz Henrique do Cuiabano, jogadores que saíram lesionados contra o Palmeiras. Quero falar também, cara, sobre dinheiro. O Botafogo já arrecadou bastante dinheiro até aqui na Libertadores. Para fechar, reforços. Será que teremos aí reforços de peso no Botafogo? Cara, eu vou trazer algumas informações que eu apurei para vocês. O Botafogo tá sim no mercado. O Botafogo vai sim trazer reforços. Tem a situação do Alexandro, lateral esquerdo, a gente vai conversar sobre ele. Tem a situação do zagueiro Jair dos Santos, não vem. Parece que a equipe do Santos, o presidente da equipe do Santos, recusou a proposta do Botafogo. Vamos ler aqui o que ele postou no seu Instagram. Enfim, não vai vender o Jair pro Botafogo, mas deixa o like de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Rapidamente, algumas atualizações aqui sobre saídas. Esse jogo contra o Palmeiras pela Libertadores, pré-jogo, live, pós-jogo, não deu pra gente trazer aqui algumas informações importantes. Por exemplo, Jefferson Maciel, zagueiro, foi pro futebol português, Portimonense. O Zapata foi para a equipe do Molenbeek, da Bélgica. O Mezenga, o zagueiro também de saída do Botafogo. Além desse aí, né? Patrick de Paula foi para a equipe do Criciúma. Uma informação que pegou mais ou menos ali todo mundo de surpresa. O Patrick de Paula, sem espaço no Botafogo, vai jogar na equipe do Criciúma essa reta final de campeonato brasileiro. E, assim, vai ter oportunidade, vai ter chances, coisas que ele não vinha tendo no Botafogo. Então, boa sorte para o Patrick de Paula. Então, esses jogadores, Patrick de Paula no Criciúma, Jefferson Maciel no Portimonense, Zapata no Molenbeek e Mezenga de saída do Botafogo. Boa sorte. A situação do Patrick de Paula, o Botafogo espera contar com o jogador no ano que vem, tá? Ele vai pro Criciúma realmente para ele poder jogar, recuperar o bom futebol, tá sem espaço no Botafogo. Inclusive, o Botafogo vai pagar 100% do salário do Patrick de Paula no Criciúma. Então, ele vai jogar essa reta final e ano que vem pode voltar pro Botafogo. Atualizações aqui sobre jogadores que saíram lesionados contra o Palmeiras. Luiz Henrique e o Cuiabano. A situação do Luiz Henrique, informação do Globo, não preocupa. Ele que foi substituído no jogo contra o Palmeiras com uma dor ali na panturrilha. O Luiz Henrique deve jogar domingo contra o Bahia, na Fonte Nova, 4 horas da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. E também deverá ser convocado hoje para a Seleção Brasileira. O técnico Dorival Júnior deve convocar hoje, sexta-feira, ali para as eliminatórias, né, jogos contra o Equador, contra o Paraguai. Então, Luiz Henrique talvez possa ser convocado pelo Dorival hoje para jogar as eliminatórias contra o Equador e Paraguai e deve jogar domingo contra o Bahia. Então, a situação do Luiz Henrique não é grave. Já a situação do Cuiabano, ele teve uma luxação no ombro, vai passar por exames hoje e deve ser desfalque do Botafogo domingo contra a equipe do Bahia. Então, o Cuiabano já é uma situação um pouco mais complicada, porque ele teve uma luxação no ombro, vai passar por exames hoje, sexta-feira, e deve ser desfalque contra o Bahia. A gente tem o Hugo, não preciso falar nada sobre o Hugo, e tem que ver se o Marçal
consegue ou não jogar contra o Bahia. Lembrando que o Marçal ficou de fora contra a equipe do Palmeiras pela Libertadores. E o Botafogo até aqui na Libertadores, né, faturou, cara, se a gente somar tudo, o Botafogo já faturou na Libertadores 44 milhões de reais. A classificação em cima do Palmeiras, a gente está nas quartas de final, o Botafogo faturou 9 milhões de reais com essa classificação em cima da equipe paulista. Então, se a gente juntar 9 milhões que a gente ganhou classificando em cima do Palmeiras, e se a gente juntar esses 9 milhões com todas as fases anteriores, lembrando que o Botafogo está vindo desde a pré-Libertadores, o Botafogo já tem acumulados 44 milhões de reais. E agora, se o Botafogo quiser lucrar mais ainda com a Libertadores e quem sabe não ganhar esse título que está bem ali dentro da realidade, o Botafogo, cara, tem totais condições de chegar na final no dia 30 de novembro em Buenos Aires, jogo único, e ser campeão da Libertadores. Temos totais condições, temos time, temos treinador e o Botafogo tem condições. E agora vai ter que passar pela equipe do São Paulo. Venceu a equipe do Nacional ontem do Uruguai por 2-0, empataram no primeiro jogo, então o São Paulo está classificado para pegar o Botafogo nas quartas de final da Libertadores. O jogo de ida, lembrando que o Botafogo até a final, o Botafogo, cara, independentemente do adversário que for enfrentar, o Botafogo agora vai sempre decidir fora de casa, por conta da campanha que nós fizemos ali na fase de grupos. Nós passamos em segundo colocado, enfim, mas o Botafogo, só para deixar claro, pegando o São Paulo, vai decidir fora. Pegando o Flamengo, vai decidir no Maracanã. Pegando o Peñarol, vai decidir no Uruguai. O Botafogo vai sempre decidir fora de casa daqui para frente. Então, o jogo de ida contra o São Paulo, no estádio Newton Santos, no dia 18 de setembro. E o jogo de volta no dia 25 de setembro. Então, esses são os jogos do Botafogo, as datas. Jogo de ida, 18 de setembro, Newton Santos. Jogo de volta, 25 de setembro, no Morumbi. Olha, dando a minha opinião, o Botafogo e o São Paulo nunca se enfrentaram na Libertadores. Vai ser a primeira vez na história. Só que Botafogo e São Paulo já decidiram uma final de Recopa Sul-Americana em 1994. Esse torneio que aconteceu no Japão, e o Botafogo perdeu para o São Paulo por 3-1. Então, São Paulo e Botafogo já decidiram uma final de Recopa Sul-Americana em 94 no Japão. Deu São Paulo naquele confronto 3-1, acabou sendo campeão. Claro, São Paulo, cara, é tricampeão da Libertadores, acostumado com esses tipos de jogos, tem que ser respeitado. O São Paulo, além de tricampeão da Libertadores, é tricampeão mundial. Então a gente tem que ter máximo respeito ao tricolor do Morumbi. Decide na sua casa, decide no Morumbi, como eu falei agora há pouco. Só que, defensivamente, falando um pouquinho do time do São Paulo, que a gente vai encontrar, defensivamente deixa um pouco a desejar. Principalmente com a ausência do Alisson, que está lesionado. O Alisson faz muita falta nesse time do São Paulo, porque o Wellington, que está jogando, deixa um pouco a desejar na marcação. O Wellington não é aquele cara marcador, então o Alisson faz muita falta. O zagueiro também, o Arboleda, de vez em quando entrega paçoca. De vez em quando o Arboleda entrega paçoca. Então, defensivamente, é um São Paulo que deixa um pouco a desejar. Então, a gente que tem um ataque muito forte, a gente indo para cima do São Paulo, tanto no Newton Santos quanto no Morumbi, a defesa do São Paulo vai ter dificuldades contra a gente. Claro, tem um jogador ali que tem que ter uma marcação individual, que é o Lucas Moura. O Lucas Moura, o Botafogo vai ter que fazer uma marcação individual em cima dele. É o cara ali que carrega esse São Paulo nas costas. Tem o Caleri também, centroavante, que sempre incomoda. Muito bom na bola aérea. Então, olho no Caleri também. É um bom centroavante, principalmente com a bola aérea.
Cara, a situação ali do próprio Calleri, o Rato, o Wellington Rato também é um jogador pra gente prestar atenção. É um jogador que tá sempre procurando o Calleri. Então, a gente fechando os espaços ali, principalmente do Wellington Rato, o Calleri vai ter dificuldade, porque o Wellington Rato, ele tá sempre procurando o Calleri para jogar a bola na área, para enfiar a bola pro Calleri. Então a gente tem que fechar ali os espaços no Wellington Rato para não deixar chegar a bola no Calleri. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção, o São Paulo, ele tá vivo em 3 competições. O São Paulo brilha em cima no Brasileiro, o São Paulo está classificado na Copa do Brasil e o São Paulo está na Libertadores. Então a parte física vai pesar, porque o Botafogo só tem 2, o São Paulo tem 3. Então, nesse confronto Botafogo e São Paulo, a parte física do São Paulo vai pesar, porque são 3 competições do Tricolor Paulista e o Botafogo só tem 2, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, só atualizar a situação aqui de alguns nomes aí especulados no Botafogo, Alexandre, zagueiro Jair, trazer algumas informações para vocês também de reforços. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, o Botafogo tá classificado para as quartas de final da Libertadores e o Textor vai ter mais uma oportunidade de reforçar o time. A gente não pode reclamar, o Botafogo trouxe reforços, só que faltam ali algumas peças laterais, na zaga, e o John Textor está tendo mais uma oportunidade de reforçar esse time do Botafogo. Lembrando que a janela de transferências ela vai fechar no dia 2 de setembro. Então o Botafogo tem até o dia 2 de setembro para trazer reforços. Primeiro, o zagueiro Jair. Informação que saiu ontem do Globoesporte.com. O Santos recusou a proposta do Botafogo. O presidente da equipe do Santos, o Marcelo Teixeira, ele disse que ele só sai se o Botafogo pagar multa. Abre aspas aí para o presidente do Santos, que ele diz o seguinte, ó: a minha filosofia de trabalho comprovada em gestões anteriores é de revelar atletas e conquistar títulos. Dessa forma, recusei a proposta do zagueiro Jair, com outras de milhões por atletas desse elenco. Se realmente continuarem insistindo no interesse, que paguem a multa, já que o seu contrato foi renovado mês passado até 2027, disse aí Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Então, ele tá aqui já mostrando que tá chateado, porque o Botafogo tá insistindo. Se quiser tirar o Jair do Santos, o Botafogo vai ter que pagar a multa, que deve ser muito alta. O Botafogo estava disposto a pagar por ele 65 milhões de reais, então a multa deve ser muito, muito alta e o Botafogo deve desistir desse jogador. Já o lateral esquerdo, Alexandro, saíram informações ontem de que ele decidiu voltar para o futebol brasileiro, tem algumas propostas em mãos, lembrando que o próprio São Paulo tem interesse no Alexandro, mas não deve avançar. A briga nesse momento está entre Botafogo e Flamengo, pelo lateral esquerdo de seleção brasileira. O Alexandro, que estava na Juventus da Itália, está livre no mercado, ele quer voltar ao futebol brasileiro. O Botafogo fez uma boa proposta por ele, só que o Flamengo também, inclusive o Tite, que trabalhou com ele na seleção brasileira, o Tite está tentando convencer esse atleta a jogar na equipe do Flamengo. Então vamos aguardar, as decisões aí estão nas mãos do Alexandro, um baita lateral esquerdo, se viesse para o Botafogo, é um dos melhores laterais esquerdos aí, com certeza, do futebol brasileiro. Alexandro e Cuiabano, para as próximas temporadas, ficaria bem interessante. E só para a gente finalizar, algumas informações. Cara, o Botafogo vai sim trazer reforços. Eu pude apurar isso para vocês, porque o Botafogo passou de fase na Libertadores e agora vai poder inscrever mais 3 jogadores. Deve ser o Carlos Alberto e tem mais 2 vagas em aberta para o Botafogo inscrever para as quartas de final da Libertadores. Então o Botafogo está buscando sim zagueiro, o Botafogo olha para a lateral direita, tem o próprio Alexandro para a lateral esquerda. Então o Botafogo vai sim trazer reforços de peso para a gente continuar essa campanha que a gente vem fazendo e ganhar um título nessa temporada. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, boa sexta-feira
Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Tudo que for saindo durante o dia, 5 horas da tarde eu tô de volta com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.